Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa minissérie Play, Stop, Pause. E hoje eu estou com uma pessoa especialíssima aqui, a Michelle. Mas, como sempre, vou pedir que ela se apresente. Deixa com ela. Fala aí, Michelle. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Michelle Miranda. Eu trabalho com educação há muitos anos e atuo hoje como gerente de produtos no Senac RJ. E Mi, vamos lá. Em relação a treinamento de uma forma geral, o treinamento como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Você dá play, stop ou pause? Dou play. O que eu penso sobre treinamento, né? É extremamente importante. A gente fala muito hoje que a educação ela não pode parar, né? A gente tem que aprender a todo momento, em qualquer lugar. O treinamento é mais um caminho para a gente poder aprender. O importante é a gente repensar esses treinamentos presenciais. A gente tem que ficar super atento, porque a educação da forma que a gente pensava, ela já não cabe no mundo de hoje, né? Principalmente nesse contexto de pandemia. Então, eu dou play com algumas ressalvas. Então, você falou aí que nesse contexto a educação tá mudando, né? O que você define, então, você como uma especialista, né? O que você entende que vai ser play daqui para frente? Play daqui para frente vai ser educação online, né, ou educação à distância, como a gente diz, mas de uma forma diferente do que acontecia anteriormente, né? A interação ela tem que ser obrigatória, né? Porque eu acredito que um processo de aprendizagem ele se dá por meio de uma interação. Eu, particularmente, aprendo muito com a interação social. Então, eu tenho os meus momentos de sentar, de estudar, de me aprofundar, mas eu preciso dessa interação, né? Então, eu acho que esse é um movimento que não tem como a gente voltar mais, né? A gente tem que aceitar isso, mas tem que repensar. E aí, para isso, a gente tem que escutar muitos aprendizes, né? Tem toda uma geração nova que está chegando e que pode nos ensinar muito o que seria o ideal da educação, né? Como é mais fácil para eles aprenderem. E eu acho que eles trazendo isso para a gente pode até ressignificar a forma que eu aprendo. Você estava falando justamente das novas gerações, né? O que dessas novas gerações você pode trazer para dentro do contexto do mundo corporativo? O que você dá play para essa rapaziada nova? Eles têm um mindset digital, né? E quando a gente fala de mindset digital, a gente está falando que, assim, eles nasceram imersos nesse contexto de tecnologia. Eles são extremamente curiosos e eles exploram essa curiosidade utilizando a tecnologia, né? Ela faz parte do dia a dia deles. Eles não pensam e agem sem utilizar ela como um recurso para alcançar aquilo que ele quer. Então, eles buscam o Google, eles buscam as suas redes para poder aprender, né? Então, eu acho que a gente tem que se inspirar. A gente não precisa ficar mais esperando o conhecimento chegar até a gente, né? A gente tem que buscar. E eles mostram muito isso para a gente, né? Essa inquietude deles é muito provocativa, porque faz as pessoas se mobilizarem, né? Então, quando eles não entendem uma coisa, rapidamente eles buscam no Google, né? A gente tem que começar a fazer isso também. Mas você não acha que esses meios mais digitais, né, fazendo uma provocação, é coisa de gente jovem? Como é que fica, principalmente quando a gente está falando de liderança de gente que já está numa faixa etária com mais de 40, beirando os 50? Você acha que é play também ou é stop ou pause? Eu falo mais, eu vou falar pause. Pensei no stop, mas vou falar pause, porque eu tenho algumas ressalvas, né? Tem algumas pessoas que são extremamente resistentes à tecnologia. Eu, logo no início, eu tinha uma certa resistência pelo desconhecimento mesmo. E aí eu posso dizer um pouco de preguiça. Não, mas eu não quero complicar, eu já faço dessa forma. E no momento que eu me abri para a tecnologia, a gente vê um mundo de possibilidades, né? Tem pessoas que já têm o perfil extremamente curioso e inquieto. Então, elas assimilam e assimilaram a tecnologia de uma forma muito mais rápida, né? E aí elas se apropriaram e aí navegaram numa onda e estão bem à frente. Então, tem pessoas, assim, com
40, 50, 60, até 70 anos que navegam muito bem nesse contexto de tecnologia. Como tem pessoas de 30 anos que são extremamente novas e que são resistentes, que não são abertas, né? Então, é pause por isso. Eu tenho algumas ressalvas e as pessoas precisam se abrir a isso, porque é um caminho sem volta. Quer dizer, então, se eu entendi direito, mesmo com essas ressalvas, você entende que o digital veio para ficar, é isso? O digital veio para ficar. Não tem mais como voltar. Até mesmo quando a gente pensa todos os benefícios que a gente tem com ele, né? A gente não consegue mais pensar, por exemplo, quando eu vou em um lugar que eu não conheço. Eu vou no Google, eu Google Maps e eu consigo me localizar. Como é que eu faço isso? A gente já não pensa mais em como é que eu vou encontrar alguém? Eu marco e de repente eu chego lá e já estou acionando a pessoa por WhatsApp, né? Então, assim, desconstruir esse tipo de comportamento que já está estabelecido é extremamente difícil e também eu acho que não tem por que a gente dar um passo para trás. E em relação ao treinamento presencial tradicional, você dá play, stop ou pause? Eu dou play. Eu gosto muito da interação, né, no contexto de aprendizagem. Essa interação ela tem que se dar só no contexto presencial? Não. Eu aprendi recentemente com uma experiência que não. Mas eu acho que esse contato humano, ele né, físico, ele é inerente assim à nossa condição humana. Então, isso nunca vai acabar. Ele pode se transformar e diminuir essa intensidade, né? Essa necessidade de constância que a gente tinha. Pensava só no presencial, mas ele tem que continuar. E quando você divide públicos, né, em relação a isso tudo que a gente está falando, a questão de digitalização, a questão de ser à distância, você vê alguma diferença, algum cuidado que se tem que ter quando a gente está falando de treinamento para líderes em relação a treinamento para não líderes, ou é tudo igual? O que serve para um serve para outro? São públicos diferentes, então vamos tratar algumas questões de forma diferente, mas no que se refere à forma de ensinar, né, de construir a aprendizagem, nem falo de ensinar, é de que se dê o processo de aprendizagem, eu acho que pode ser bem parecido. Eu acho que pode ser bem parecido. Tem algumas provocações que os líderes das organizações que precisam se reinventar muito, precisam, e que talvez eu não precisa levar, mas no que se refere a processo de aprendizagem, eu acho que é a mesma coisa, que não muda muito para os dois casos, não. Se você pudesse mudar uma coisa dentro do processo de formação, de treinamento, principalmente treinamento corporativo, da educação corporativa, o que você mudaria? Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais orgânica, né? Intuitiva. As organizações elas têm que respirar a educação, né? Assim, elas têm que criar espaço, fomentar espaço para estimular com que as pessoas entendam que a educação tem que partir, né? O processo de aprendizagem tem que partir de cada colaborador e não só da área de recursos humanos. Mas o trabalho da área de recursos humanos, da área de desenvolvimento organizacional, né? Ele tem que ser tão e mais forte para que isso aconteça, né, de uma forma intuitiva. Então, é uma transformação cultural que precisa acontecer, né? Tem que acabar aquela coisa de levantamento de necessidades a cada ano, né? Ela tem que ser uma construção coletiva, de fato, né? Entre aquilo que tanto líderes e não líderes sinalizam que precisam aprender, que estão incomodados a partir de projetos que eles estão participando, né? E aí eles identificam problemas que eles não conseguem solucionar ou que eles travam um pouco. Então, a partir dali, a gente, de forma mais orgânica, sinaliza, tem um canal mais fluido e mais fácil para que isso aconteça, né? E não identificou aquilo, vou demandar um treinamento. Não precisa ser assim, né? Tem que criar células de pessoas que trocam entre si nas organizações e, para isso, a área de recursos humanos, ela precisa estar estimulando, né? Tanto as lideranças para entender essa necessidade, né, que o aprendizado ele pode ser estimulado e deve ser estimulado pela liderança e que deve ser estimulado no sentido de criar uma agenda para que a gente tenha esse tempo, né, de valorizar isso, né? Por que você acha que dentro de uma grande parte das organizações, eu ouso até dizer que é a maioria, se tem tanto investimento em treinamento e formação, independente do método, né?
tanto na liderança quanto nos colaboradores, e nas famosas pesquisas de clima, quando a gente pergunta assim, a empresa cuida da sua formação e do seu desenvolvimento, é sempre um indicador negativo. Por que você acha que isso acontece? Até porque você é líder, né? Como é que você sente um pouco isso? Eu acho que existe um descolamento entre o que o sujeito, aquele colaborador individual, quer e o que a empresa quer e precisa, né, estrategicamente para o negócio. Então, eu acho que, pensando no viés da área de recursos humanos, ela precisa dar mais publicidade, né, internamente para isso. Ela precisa explicar aquilo que é o foco dela a ser desenvolvido. E por quê, né? O porquê aquilo é estratégico para a organização. E tudo que tiver fora daquilo, não é que ela não estimule, mas ela não vai fazer um investimento. Ela entende que isso é uma prerrogativa da própria função e que cada colaborador tem que ter o protagonismo de cuidar da sua carreira e das suas entregas, né? Então, ele tem que continuar buscando a educação, independentemente se a empresa vai investir naquilo ou não, né? Quando essa comunicação não é alinhada entre o colaborador individual e aquilo que o RH está apostando, eu acho que acaba existindo uma frustração de achar que a empresa não faz esse investimento. E aí, por isso, é negativo, entendeu? Maravilha! E em relação à gamificação e aprendizagem, para você é play, stop ou pause? É play, é play. É play, eu recentemente me surpreendi positivamente, né? Eu tinha uma ideia em que a gamificação era muito divertida, muito de brincadeira mesmo. Eu entendo que ela pode ser divertida, pode ser leve, mas é profunda, né? Então, assim, eu acho que utilizar a gamificação no processo de aprendizagem, né, de aprendizado, é uma estratégia muito boa, porque eu acho que remete a um momento no qual a gente, quando jovem, né, retoma aquela curiosidade, aquele desafio individual que a gente tem, né, que a gente vai começando num nível um pouco menor, e aí a gente vai se aperfeiçoando e vai cada vez atingindo um nível maior ali dentro do processo, né? E de uma forma que eu tenho recompensas, e aí eu quero cada vez mais, né? Aguça uma coisa importante, né? Do protagonismo também, né? De você querer caminhar dentro daquele processo para alcançar um objetivo maior, que no caso pode ser ganhar ou ganhar uma pontuação. Então, eu acho que é uma estratégia super interessante. Vamos lá, você tocou um ponto que eu queria agora aprofundar um pouco. Formação, treinamento, desenvolvimento e diversão. Isso dá play, essas duas coisas juntas? Isso dá play, dá stop ou dá pause? Dá play, dá play. Eu achava às vezes que não, né? Mas pela experiência que eu tive, dá play. Eu acho que a educação ela tem que ser leve, ela tem que ser divertida. E aí, sem perder a seriedade e a profundidade daquilo que vai acontecer, né? A profundidade no sentido de transformação, né? A gente fala que aprendizagem é isso, né? É um salto, né? Opa, no momento eu não sei, estou incomodada e de repente aprendi e começo a olhar para aquilo de uma forma diferente, né? E por que não fazer isso de uma forma leve, né? De uma forma divertida? Então, é play. Maravilha. Michele, você não quer deixar aqui com a gente uma dica, já que você é uma super especialista nesse assunto, sobre o que você entende, né? Uma dica, uma opinião do que vai ser a educação dentro das corporações daqui para frente? Sim, quero sim. A minha dica é intuitivo. Tem que ser uma coisa, você tem que criar lugares e espaços. Você pode pensar em plataforma ou espaços de aprendizagem. Ele tem que ser orgânico, né? As pessoas precisam se sentir à vontade para poder buscar esses espaços, sem ter que pedir permissão ou saber, eu posso fazer aquilo. De repente, a pessoa já se vê fazendo aquilo, né? Então, eu acho que é isso que é lindo no processo de aprendizagem. Quando eu quero aprender, eu vou lá e faço, né? E aí, na organização, isso tem que estar tão claro e tão imerso, assim, na cultura, que a pessoa já vai para aquele lugar, o ambiente, ou na própria mesa mesmo, né? Não, agora eu vou reservar esse tempo, porque eu preciso aprender determinada coisa para avançar no meu trabalho, né? Então, a gente não pode dissociar treinamento e trabalho, né? Aprendizagem e trabalho. Essas coisas, elas caminham juntas, né? Uma não pode caminhar sem a outra. Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo.
Eu gostei tanto que você falou que eu quero falar mais uma coisa, quero te perguntar mais uma coisa. No meio disso, então, a gente está dizendo que a aprendizagem é algo mais fluido, se eu entendi direito. E se ela é mais fluida, como é que fica a necessidade de controle que a maioria das organizações tem? Controle e aprendizagem, então, como é que vai ser isso? É play, stop ou pause? É play. Eu acho que, se eu estou entendendo bem o que você está dizendo no sentido de controle, eu tenho que entender de alguma forma qual que é a eficácia daquilo que eu estou promovendo, né? Eu estou falando de uma aprendizagem mais fluida. Se eu estou estimulando, as pessoas estão buscando mais, as pessoas estão entregando, aquelas pessoas que buscam mais nas organizações, eu tenho que, de alguma forma, conseguir mapear isso para estimular mais e entender qual que é a correlação disso com a performance. Né? Então, aquela determinada área, ela está tendo mais performance, ou aquele indivíduo. Então, nesse sentido, a gente tem que tentar conseguir rastrear. É difícil? É. Mas eu acho que no momento em que isso foi evoluindo na organização, os resultados, eles falam por si. Então, a organização, ela vai começar a ser uma organização muito mais inovadora, né? Então, quer dizer que para aquelas métricas tradicionais, quantidade de horas per capita investidas, você dá play, stop ou pause? Não, isso eu dou stop. Eu acho que isso está ultrapassado. Não é isso que a gente tem que mensurar. O nosso foco tem que ser na performance ou na busca, né? Assim, aquilo tá aguçando a curiosidade, o interesse, né, dos colaboradores da organização. Como que isso tá se dando, assim? Tá ajudando? Não tá? A gente precisa escutar mais o nosso cliente, né? E aí, nesse caso, o cliente interno. Eu sempre falo isso. O cliente, ele é parte do processo de construção de qualquer solução de aprendizagem, né? Então, ele vai dizer aquilo que funciona para ele. E a dificuldade disso a gente tem perfis de pessoas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que ter uma multiplicidade de entregas de soluções, né? Então, isso vai ser mais fácil se eu escutar eles antes de começar a construir qualquer solução de aprendizagem. Maravilha. Muito bom, Michele. Muitas dicas preciosas, muitas inquietações que fazem com que a gente pense assim, o quão é necessário a gente literalmente repensar formatos, métodos, né? Até a maneira como a gente faz para acompanhar esse processo. Eu adorei e queria agradecer você demais aí pela tua participação dentro dessa minissérie, como eu chamo, do Play, Stop, Pause, que traz justamente essa necessidade da gente repensar esses modelos. Queria mesmo te agradecer, viu? Eu que agradeço. A gente sempre aprende, né, em qualquer troca, né? E compartilhar experiência e qualquer tipo de conhecimento também é uma coisa que eu acredito, né, como filosofia, porque é assim que a gente vai transformar as pessoas e o mundo, né? Então, obrigado pelo convite. Valeu, Mi, super obrigada. Ó. Beijos virtuais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.